Olá, pessoal do sétimo ano. Aqui é a professora Maiara e a nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 3, né? Mudanças na Europa feudal. Então, vamos lá. Só reforçando, né? As medidas aí de combate e prevenção ao Covid-19, usar máscara, usar álcool em gel, lavar bem as mãos, né? Evitar aglomerações. A pandemia ainda não acabou, então a gente tem que continuar se cuidando, certo? Para em breve a gente poder se vacinar e voltar, né, às nossas atividades normais. Bom, gente, a Idade Média é um período bastante longo da nossa história, certo? Ela costuma ser dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? A Alta Idade Média são os 5 primeiros séculos, certo? E a Baixa Idade Média são os 5 últimos, então é esse período que nós vamos estudar agora. Nesse período, que começa a partir do século XI, mais ou menos, a Europa feudal, né, a Europa medieval, passou por várias mudanças, né? Principalmente no que diz respeito à produção agrícola, né? A partir do século XI, a Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem especial atenção. Expansão das áreas de cultivo, né? Eles começaram a aumentar as áreas de plantação, derrubando árvores, limpando partes de floresta para poder ter mais terra para plantar e assim plantar mais e ter mais alimentação, né, mais produção de alimento. Desenvolvimento de importantes inovações técnicas como a charrua, a introdução do sistema de rotação trienal, né? O que era a charrua? A charrua era isso aqui que eu coloquei na imagem de vocês, né? Ela ajudava eles a plantarem mais rápido, porque ela cavava a terra, né, e ia semeando a terra um pouco mais rápido, então aumentou a produção. E esse sistema de rotação trienal, que até eu coloquei aqui essa imagem que tem no próprio livro de vocês, né, que eles começaram a ter a noção de que a terra ela precisava de um descanso para que ela continuasse fértil, né? Então eles começaram a fazer esse revezamento. Eles dividiam a terra em três e todos os anos ali eles deixavam uma parte da terra descansando para poder, né, ela continuar fértil. Também nós tivemos o aprimoramento e a difusão dos moinhos, né, de vento e de água, como tem aqui na imagem, que triturava os grãos, né, e também contribuiu para melhorar essa produção. Bom, gente, com a ampliação dessas áreas cultivadas, né, e difusão de inovações técnicas, ocorreu aumento na produção de alimentos. Isso causou aumento da população gradativamente, porque as pessoas começaram a viver mais, ter mais filhos e, né, morrer menos por fome, doenças, né? Então, essa mudança fez com que a população da Europa, né, em mais ou menos 3 séculos, saltasse de 22 milhões para aproximadamente 55 milhões, mais que o dobro, né, quase o triplo, né, a população da Europa chegou, né, em 3 séculos. Bom, a gente tem aqui, né, a partir desse período de aumento de produção agrícola, de aumento de população, também um revigoramento do comércio. O comércio europeu se intensificou, também o comércio a longa distância, né? Aqui nesse mapa, ele ilustra principalmente o comércio das cidades italianas ao Oriente, principalmente essas cidades aqui dessa região de Gênova, né, Florença, Veneza, e que faziam comércio com Constantinopla, né, e também com outras cidades aqui dessa região, como essas cidades aqui de Antíqua, Trípoli, sendo pelo mar Mediterrâneo, não é isso? Além disso, também tinham rotas de comércio terrestre, né, que ligavam principalmente a região sul da Europa à região norte, por rotas de comércio terrestre. E também as cidades do norte da Europa, que essas cidades elas também se comercializavam entre si, né, as próprias cidades do norte da Europa, assim como elas também se comercializavam com Londres, né, com próprias cidades aqui na Rússia, Moscou, né, e então, com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura, né? Então, muitas pessoas começaram a sair do campo para viver nas cidades, né? Para trabalhar como artesãos, sapateiros, né? Carpinteiros, ou mesmo mercadores ambulantes que levavam e traziam mercadorias. Então, os moradores do campo passaram a trocar o que produziam por artigos produzidos nas cidades, né? O que antes era um pouco difícil, porque a alimentação já era pouca, mas aí como a alimentação aumentou, a produção de alimento aumentou,
sobrava comida e eles usavam essa comida para trocar por outras coisas. Então, isso foi revigorando o comércio que antes, na Alta Idade Média, ficou quase inexistente. Com esse aumento do volume de comércio, surgiram também as feiras medievais, né? Então, famosas feiras medievais, elas podiam durar de 15 até 60 dias, elas aconteciam uma ou duas vezes por ano, reuniam mercadores vindos dos mais diferentes lugares, né? Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região e como as moedas tinham valores diferentes, né? Surgiam os cambistas, que eles precisavam ali fazer o câmbio, a troca do dinheiro. Tipo, como a gente faz hoje, se você está no Brasil, o Brasil usa o real. Se você viaja para um país que usa uma outra moeda, você vai ter que ir no banco trocar, né? E isso surgiu já nas feiras medievais, né? Os cambistas, eles colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las e por isso recebeu o nome de banqueiros. É daí onde vem o nome banco, sim, né? O nome banco, em referência à instituição bancária, vem do banco que a gente usa para sentar, né? Além do comércio, o que também passou por esse processo de revigoramento foram as próprias cidades. Afinal, as pessoas elas voltaram a viver nas cidades, né? Com as inovações técnicas, diminuiu a necessidade de mão de obra na agricultura e muitas pessoas mudaram do campo para as cidades, né? As cidades da Idade Média geralmente eram pequenas, com poucos moradores, que viviam sobretudo do trabalho no campo. A partir do século XI, isso mudou, né? O aumento do artesanato e do comércio, as cidades passaram a crescer, né? E novas cidades também surgiram. Algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens de rios e outras ainda em torno do castelo de um nobre, né? As cidades medievais eram chamadas de burgos, né? Por isso veio, né, essa expressão burgueses, né? Que eram seus habitantes. Bom, outro importante conceito que a gente precisa conhecer dessa época eram as chamadas corporações de ofício, né? Em muitas cidades medievais, uma pessoa ela só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação. Isso é, uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações de ofício protegiam os seus associados contra a concorrência e os amparavam na velhice e na doença. Havia duas modalidades de corporações, a de comerciantes e a de artesãos, né? As corporações de comerciantes eram chamadas de ligas e reuniam profissionais de diversas cidades da Europa. A mais rica delas, a Liga Hanseática, possuía numerosos navios e chegou a dominar todo o comércio do norte europeu. Já as corporações de artesãos, elas eram dirigidas por mestres. Eles estabeleciam regras para o ingresso na profissão e controlavam o preço, a qualidade e a quantidade que ia ser produzido, né? Isso era para gerar uma concorrência mais justa, né? Eles não podiam utilizar materiais de menor qualidade. Eles controlavam isso para garantir uma concorrência justa. Observem que essas corporações dos comerciantes eram mais ligadas à parte de comércio mesmo, de venda, né, de circulação de mercadorias. Já as corporações de artesãos era mais a parte técnica de produção mesmo, né? O processo de se produzir uma determinada arte, né, um determinado produto. Bom, grande parte das cidades medievais se localizava em terras de condes, duques ou bispos, ou seja, né, terras de nobres, né? Com o passar do tempo, com o desenvolvimento do comércio, né, essas pessoas que moravam nessas cidades, esses moradores, eles começavam a tentar se libertar dessa dominação, porque afinal eles tinham que pagar impostos, prestar serviços gratuitos, né? Então, muitos artesãos e comerciantes, em sua maioria, lutaram de várias formas para obter autonomia. Muitas vezes eles conseguiam isso através de rebeliões contra o aumento de impostos e a autoridade, e outras vezes por meio da compra das famosas cartas de franquia, que era um documento que dava a eles o direito de administrar a sua cidade, né? Com a carta de franquia em mãos, eles elegiam representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros. É dessa época um dito popular que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Bom, gente, outro acontecimento muito importante e famoso da Idade Média foram as chamadas cruzadas, certo? A gente vai observar que as cruzadas elas estavam acontecendo ali ao mesmo tempo em que
aconteciam esse desenvolvimento do comércio. Não foi uma coisa que aconteceu separadamente. É óbvio que a gente estuda uma coisa por vez, porque não dá para estudar tudo junto, porque aí iria ficar muito confuso, né? Mas, desde o século V, os cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos como Jerusalém, Santiago de Compostela. Jerusalém, né, uma terra sagrada onde viveu Jesus. Eles faziam essas peregrinações para pagar promessas, né? A partir do ano de 1071, os turcos, né, os turcos muçulmanos conquistaram essas cidades e proibiram os cristãos de visitar os túmulos de Jesus, né? E reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os chamados infiéis, né, a fim de reconquistar a Terra Santa, né? A Terra Santa vem toda daquela parte bíblica, né, de que aquela terra ali, né, da Palestina, de Israel, seria uma terra sagrada, né? E esses infiéis, né, é uma expressão que você vai ver aqui que está em aspas, justamente porque era uma forma como os próprios cristãos chamavam esses povos. Eles eram chamados de infiéis justamente por não serem cristãos. Tinham início assim as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares que partiram da Europa entre os séculos XI e XIII a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa. Os participantes das cruzadas consideravam-se marcados pelo sinal da cruz e por isso bordavam uma cruz na roupa e por isso surgiu o nome de cruzadas, né? Essa cruz aqui, como vocês viram aqui nessa ilustração que eu coloquei. As cruzadas reuniam milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e pobres, civis e religiosos. Os nobres iam a cavalo e bem armados, a maioria, porém, ia a pé e sem armas. Então, todos os grupos sociais e financeiros que você puder imaginar fizeram parte das cruzadas. Cada um desses grupos com uma motivação diferente, né? Os dirigentes da igreja, principalmente, queriam desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-a para fora da Europa. Né? Então, assim, aquela conversa de que queriam recuperar a Terra Santa era mais um pretexto, na verdade, do que uma realidade. Já os mercadores, eles ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente, descobrir novas rotas comerciais, novos postos comerciais, né? E os nobres esperavam obter terras e outras riquezas lá no Oriente. As pessoas comuns, elas esperavam obter a salvação eterna, porque a igreja prometia isso aos seus participantes. Né? Então a igreja ela convocava as pessoas e dizia que, olha, se você for lá, né, tentar recuperar a Terra Santa, você vai ganhar a salvação. Isso era uma coisa muito comum na igreja. Posteriormente, nós vamos estudar mais detalhes sobre essas questões da Igreja Católica na Idade Média. Bom, as cruzadas não atingiram o seu principal objetivo, que era, né, recuperar Jerusalém, mas algumas delas se destacaram, apesar de a maioria ter fracassado. Né? As principais, as mais conhecidas, são essas aqui. Né? A primeira cruzada, né, que foi liderada por nobres de várias partes da Europa, conseguiu conquistar Jerusalém. Isso, claro, em um primeiro momento, mas depois, né, lá na segunda cruzada, eles foram derrotados pelos muçulmanos. Né? A terceira cruzada, que foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra, né, eles estabeleceram um acordo com os muçulmanos, que na época haviam reconquistado Jerusalém, e o acordo permitia que os cristãos realizassem as suas peregrinações novamente. E a conhecida Quarta Cruzada, que foi mais uma questão motivada por interesses religiosos, né? Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados, fornecendo navios e tal, e em troca exigiram que eles atacassem uma cidade que também era cristã, a cidade de Constantinopla. E porque os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes no comércio. Né? Então, por aí você percebe que a motivação nunca foi religiosa, a motivação era realmente comercial. Percebam aqui a diferença de tempo entre essas cruzadas. Então, o período em que ocorreram as cruzadas foi um período bastante longo. A gente vê aqui a primeira cruzada em 1096 e a quarta cruzada em 1204. Então, foi um período consideravelmente longo da história, ali na parte da Idade Média. As cruzadas elas promoveram muitas mudanças no Ocidente, né? Entre as quais a gente pode destacar aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Né? Muitas rotas comerciais foram descobertas e ali muitos acordos comerciais começaram a funcionar depois das cruzadas. Maior participação dos europeus, principalmente dos italianos, no comércio de especiarias e artigos de luxo, né, vindos pelo mar Mediterrâneo. E esse comércio ele vai, né, posteriormente
geral, as grandes navegações, né, que vão trazer os europeus aqui para a América, e o enfraquecimento da nobreza, que se endividou e perdeu grande parte dos seus membros nas cruzadas. Bom, apesar de todo o crescimento que a Europa viveu ali nos séculos 11, 12, 13, né, no século XV, nas primeiras décadas do século XV, a Europa passou por um período de crise, marcado por fome, por doenças, por guerra e também por revoltas sociais. Naquela época, a oferta de alimentação se tornou insuficiente, né, porque apesar da produção de alimentação ter crescido, mas a população cresceu demais e chegou um momento em que não tinha comida para todo mundo. Também teve um período aí que ocorreram algumas chuvas, alguns períodos de chuva e alguns períodos né, alguns períodos de más colheitas, né? E as áreas agrícolas passaram também a ser usadas para a criação de ovelhas, para a extração de lã. Isso tudo ajudou a explicar, né, a crise de fome ocorrida entre 1315 e 1317, que matou milhares de europeus de fome. Além disso, as condições de higiene na Europa eram péssimas. O lixo das casas era lançado nas ruas e não havia serviço de coleta, encanamento ou esgoto, né? E isso contribuiu para a proliferação rápida da chamada peste negra, da Grande Peste, que era uma doença que era espalhada por ratos, né? Então, a peste negra foi uma grande epidemia que existiu na Europa, que ocorreu na Europa nesse período, e que estima-se que mais ou menos um terço de toda a população da Europa morreu nesse período ali, nesses anos entre 1347 e 1350, né? Ou seja, foram milhões de pessoas que morreram nesse período. Essa peste era transmitida por pulgas que picavam ratos e depois os seres humanos. Então, a principal causa, né, era ali a falta de higiene, né? Maior do que essa doença, só o medo causado por ela. Então, houve casos em que a população abandonava as cidades só por ouvir dizer que a peste vinha chegando, o que causou um desequilíbrio, né, social, né, muito grande na Europa. Para a gente finalizar, vamos falar aqui da Guerra dos 100 Anos, que foi também uma guerra ocorrida no período da Idade Média, né, entre 1337 e 1453. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, ela não teve 100 anos, ela teve 116 anos, porém ela foi interrompida, parada diversas vezes, não foi uma coisa ininterrupta, né? Foi uma guerra entre Inglaterra e França, e o motivo era claramente disputa de território, né? Eles disputavam a região de Flandres, que era uma região bastante rica, né? E também o rei da Inglaterra tinha ali uma ambição de também se tornar rei da França. No início, os ingleses ali começaram ganhando a guerra, porém depois, né, o exército francês se profissionalizou melhor e conseguiu ali libertar Paris, que estava dominado pelos ingleses, né? Foi na Guerra dos 100 Anos que surgiu uma personagem histórica extremamente conhecida, que é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi uma jovem francesa que muito cedo entrou para o exército, né? Uma coisa bem revolucionária para a época, por ela ser mulher, mas ela liderou tropas no exército e venceu diversas batalhas, né? Depois, numa batalha, ela foi derrotada, né? E ela foi capturada, depois ela foi entregue para os ingleses, né? E lá ela foi entregue para a igreja para ser julgada no Tribunal da Inquisição. Acusaram ela de ser bruxa, né? De ser uma mulher que se vestia de homem, e aí ela acabou sendo condenada à fogueira da Inquisição, né? A partir de Paris, né, organizou o governo e a cobrança de impostos, fortalecendo assim o poder monárquico, né? A França conseguiu, quando ela conseguiu libertar Paris, ela conseguiu vencer a guerra. Com a guerra vencida, né, os franceses venceram a guerra em 1453, a nobreza se enfraqueceu, pois muitos nobres morreram no conflito, e além disso a cavalaria perdeu força diante do surgimento das armas de fogo, especialmente o canhão. Com isso, o poder militar da nobreza, baseado no manejo da espada e da lança, também diminuiu. E já a burguesia dos dois reinos ganhou força, passando a ocupar importantes cargos na administração pública. Observem que o final da Guerra dos 100 Anos, né, é ali também perto do que a gente chama de final da Idade Média, né? É no que a gente chama de final da Idade Média. Apesar do que o marco do final da Idade Média não é o final da Guerra dos 100 Anos, e sim a conquista de Constantinopla.
Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido compreender. Leiam também o livro de vocês, é importante. Qualquer dúvida, me chamem. Eu sei que foi uma aula corrida, que é muito conteúdo, assim, a Idade Média são 1000 anos, então é muita coisa para a gente ver, assim, de forma tão superficial, mas eu acredito que, pelo menos as questões principais, mais importantes, mais conhecidas, a gente tenha conseguido ver aqui direitinho. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só vocês me chamarem. Boa aula, bons estudos!